Shalom, shalom, bom dia, povo lindo, povo santo do Café com Pão. Ouve esse hino, que lindo! Que bom que você está aqui conosco, Shalom, bom dia no nosso Café com Pão. O galo cantou, você já acordou, já fez seu café, bora degustar um maná do céu para nossa semana, para o nosso dia. Sem palavra a gente morre, gente, sem alimento a gente não vive, por isso que a gente está aqui para alimentar, se alimentar da palavra de Deus. Paulo, a paz, meu filho, que palavra abençoada ontem, seja bem-vindo ao nosso Café com Pão. Tira um tempo para vir aqui participar conosco do Café com Pão, dar uma palavra para nós. Elisângela, seja bem-vinda. E uma shalom, bom dia. Nós te abençoamos. Você que está aí, dá um bom dia. A paz do Senhor Jesus. Dá um bom dia, paz do Senhor Jesus, para eu saber que você está aí. Que bom, glória a Deus. Mais uma semana começando, né? E pode ser a semana de virada na sua vida. Pode ser a semana X na sua vida para você dar aquela virada. É só você querer, é só você decidir em Deus. Colocar os seus planos, os seus projetos em Deus e temos certeza que Deus vai cuidar de tudo. Como eu sempre digo aqui, Filipenses 4:6, né? Vamos colocar todas as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, diante de Deus em oração, súplica e ação de graça, né? E a paz de Deus que excede todo entendimento repousará nas nossas vidas. E o bispo hoje é o nosso convidado para estar aqui conosco, para trazer uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Bom dia, bispo, para o Senhor Jesus. Shalom.
né? E ele está aqui preparando uma palavra para nós correndo. E acredito que Deus deu uma revelação nova para ele aqui, né? Dá mais um minutinho. E Jeane, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Jeane Procópio sempre está aqui conosco no nosso Café com Pão. Miltiane, bom dia, seja bem-vinda, pastora Miltiane. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso Café com Pão. Glória a Deus, shalom, shalom. Vamos lá para a palavra do coração de Deus para as nossas vidas? Bispo, fique à vontade, assim, à vontade que da última vez nós deixamos ele à vontade. E o horário foi passando e eu tive que ir fazendo assim para ele, né? Só Deus. Mas que Deus possa estar te usando aqui conosco. Shalom, graça e paz, povo santo, povo lindo. Um beijo no seu coração. É uma honra, um privilégio estar aqui mais uma vez, para juntos podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus e aprendermos das revelações santas do Eterno. Nessa manhã, eu estava com algumas mensagens, meditando em alguns textos, hoje logo cedo, a respeito de serviço, né? Como servir ao Senhor com honra. Eu tirei como tema principal para desenvolver nesse dia o serviço que presto. É um serviço que é aceito por Deus. Então eu iria falar sobre isto, embora seja uma palavra muito dura, uma palavra sobre os talentos, né? Aquilo que Deus confiou em suas mãos. O que você tem feito com isto? Como você tem administrado aquilo que o bom Deus te deu, aquilo que Ele confiou a você. Porém, na última hora aqui, meu coração ardeu e caminhou para outra palavra. Vamos deixar isso para o próximo Café com Pão, né? Para nós falarmos sobre como temos administrado aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E isso implica diretamente na nossa salvação. Porque a Bíblia diz ali no texto que aquele que foi confiado um talento e ele não soube administrar, lhe foi tirado e foi mandado lançar ele em um local onde há choro e ranger de dentes. Nós sabemos que local é este, né? E aqueles que foram fiéis com aquilo que o Senhor confiou em suas mãos, estes foram convidados para a morada eterna, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mas aquele que não consegue ser fiel nem no pouco, até o que ele tem, lhe será tirado. Mas o texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas, no capítulo 7, do verso 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando Jesus na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade de Naim ali, uma pecadora, em outras traduções, uma prostituta, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, verso 38, e estando, ou entrando em algumas traduções, por detrás de Jesus, se prostrou aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos, de sua cabeça, e beijava-lhe os seus pés, e ungia-lhes com o perfume, ou com o unguento. Quando isto viu o fariseu que tinha convidado a Jesus, falava consigo mesmo, dizendo: se este de fato fora profeta, bem saberia quem é e qual é esta mulher que lhe toca, pois ela é uma prostituta. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: fala-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 e o outro 500 dinheiro, e o outro lhe devia 50. E não tendo eles, esses devedores, com que pagar ao credor, o credor lhe perdoou a dívida de ambos. Diz-me, pois, Simão, qual destes amará mais? E Simão refletiu e respondeu: tenho para mim, Senhor, que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem, Simão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, Simão, e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os meus pés com lágrimas, e enxuga-lhe com seus cabelos. Não me deste o ósculo santo, o beijo à face, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher me ungiu os pés com unguento. Por isso te digo, os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito me amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, é porque pouco ama. Amém?
Essa história ela fala muito ao meu coração, é um fato que aconteceu, não é uma parábola, é uma situação que aconteceu dentro da cidade de Naim. Sabemos aqui, por estudar conteúdos fora, que a mulher em questão aqui é Maria Madalena, né? A maioria dos autores afirmam ser Maria Madalena, essa pecadora, essa, entre aspas, né, prostituta, adúltera, sei lá. Ela percebe que Jesus está na casa do fariseu, do religioso, e a angústia do seu coração, o desespero da sua alma em ter uma oportunidade de ser restaurada, a impulsiona a entrar dentro daquele ambiente para ter um encontro com Jesus, o Nazareno. Primeira coisa que eu aprendo aqui nesta situação é que o que faz a diferença não é o que você está passando. O que faz a diferença nas nossas vidas é se você quer ou não sair desse contexto, do que você está passando, que você está vivendo. O que faz a diferença na nossa vida é se estamos dispostos a buscar a solução, porque a solução já existe. O problema é que algumas pessoas têm buscado em lugares errados e outros não têm nem buscado. Eu estava num culto no sábado, onde uma jovem estava pregando de uma forma muito ousada, e ela trouxe uma palavra que falou muito ao meu coração. Ela disse que no mundo aí fora tem-se o jargão, né? Quando alguém tem um objeto caro, ela até disse, eu não sou rica, mas eu tenho diversas amigas ricas, e as minhas amigas tinham certos perfumes importados, eu falava assim, nossa, que perfume lindo, que perfume cheiroso, gostoso, maravilhoso, e as minhas amigas olhavam para mim, ela falando, e diziam, olha, isso não é para quem quer, isso é para quem pode. E então ela dizia, né, depois que eu me converti, eu aprendi a diferença do mundo e estar na presença do Eterno, porque os privilégios na presença do Eterno não é para quem pode, os privilégios da presença do Eterno é para quem quer. Muitas pessoas estão diante de Deus, mas não querem ter uma vida de descanso, uma vida de paz, uma vida de sucesso. E de vez em quando eu estou discipulando, eu pergunto isso aos meus discípulos, eu tento entender por que abster-se do sucesso, por que se abster de ser feliz, por que deixar de ser uma pessoa conquistadora e escolher a vida do sofrimento. Por quê? Será que ser feliz é tão ruim? Será que ter sucesso é tão ruim? Será que as coisas darem certo não presta? Porque as pessoas, os evangélicos no modo geral, na sua grande maioria, preferem a dor, preferem o sofrimento, preferem a escassez, preferem viver uma vida de dificuldades em detrimento a uma grande proposta do Eterno de comermos o melhor dessa terra. E é verdade, não é para quem pode não, é para quem quer. Isaías capítulo 1, verso 19, se quiser dizer, me ouvirdes, então vocês comerão o melhor dessa terra. O primeiro princípio para ser bem sucedido em Deus não se fundamenta no poder, se fundamenta no querer, se fundamenta em aceitar, em desejar. A Bíblia diz, né, se você buscar a face dele e se você agradar-te do Senhor teu Deus, se você desejar, se você quiser, ele vai conceder todos os desejos do teu coração. É um troço simples demais. Jesus falando sobre essa situação em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu não consigo absolver, eu não consigo computar, eu não consigo assimilar e entender por que as pessoas, na sua grande maioria, insistem em levar uma vida de sofrimento, de dor, de angústia, de tantas outras coisas ruins, se a Bíblia nos oportuniza, se a Bíblia nos garante, nos promete, nos fundamenta, que se nós quisermos, nós seremos livres. Se nós desejarmos, teremos o impossível na nossa direção. Se nós crermos, olha só, irmãos, se nós crermos, coisas grandiosas virão ao nosso encontro, correrão, as bênçãos correrão atrás de nós. Será que é tão ruim assim, gente? Ser feliz? Será que é tão ruim assim
passar por um momento de prazer, de glória. Eu não estou falando que isso é eterno, eu respeito os ciclos, ensino sobre os ciclos, mas eu estou dizendo que na essência o bom Deus te criou para dar certo, que na essência Deus te trouxe à existência para você ser próspero, que na essência Deus te constituiu com graça nos dois reinos. As pessoas não conseguem diferenciar reino de Deus e reino dos céus. Os evangélicos não conseguem diferenciar isso. Esses dias a ignorância bíblica, a falta de cultura bíblica tem feito o povo de Deus amargar dentro de um processo desnecessário. Essa mulher aqui, ela viu a oportunidade e aproveitou a oportunidade. Ela viu a situação ao seu favor e ela não ficou no chão chorando. Gente, nós vamos ver Bartimeu batendo a mão no chão dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vamos ver a mulher lá, Ciro Fenícia, aproveitando a oportunidade. Nós vamos ver Zaqueu aproveitando a oportunidade. Nós vamos ver diversos homens e mulheres aproveitando as oportunidades. E hoje essas oportunidades estão na nossa direção e nós simplesmente viramos as costas para as bênçãos. Quando eu lembro da mulher Ciro Fenícia, eu aprendo algo tremendo ali que vai ilustrar isso aqui que nós vamos desenvolver. É um problema que aqui a gente não tem tempo, né, irmão? Glória a Jesus pela oportunidade. Eles ficam dando esses 30 minutinhos pra gente conversar de Bíblia. Eu vou te falar, rapaz, isso trata o meu caráter. Porque eu penso que uma pregação com menos de 1 hora é um informativo, né? Não é uma pregação. Mas vamos nós aqui para esse informativo que eu estou trazendo no seu coração. Quando eu analiso a história da mulher Ciro Fenícia, nós vamos observar que foi a primeira vez que o bom Deus, na pessoa de Jesus de Nazaré, vai sair dos limites de Israel. Deus nunca havia saído, na pessoa de Jesus, humanamente falando, dos limites de Israel. Jesus, o Nazareno, nasceu em Israel, cresceu em Israel, viveu em Israel e só saiu de Israel uma vez. E ele foi às terras de Tiro e Sidom. O curioso é que quando ele passa pelos portões de Tiro e Sidom, a história é nula. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Não existe registro, não tem nada escrito do que Jesus foi fazer lá dentro. Ele fica o tempo dentro de Tiro e Sidom. Não tem nenhum livro que fala sobre o assunto. Eu já procurei, já pesquisei e não encontrei. O que se sabe é que quando ele sai da terra de Tiro e Sidom, que era a terra de Jezabel, era a terra de Etibaal, era a terra desses caras ruins e perversos, e não sabemos o que Jesus foi fazer ali. Mas ele foi. E ele entra em Tiro e Sidom e sai. Quando ele sai, os portões de bronze fecham, e antes dos ferrolhos serem concluídos, uma mulher passa pela greta e acompanha na estrada batida a caminhada de Jesus e os seus discípulos. E esta mulher está gritando atrás dele: Jesus, filho de Davi. Ela está reconhecendo ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ela está dizendo: você é o descendente do trono, o Senhor é o cara. E depois ela diz: tem misericórdia de mim. Essa palavra, tem misericórdia de mim, é uma palavra extremamente espiritual. Ela está dizendo: Senhor, tome as minhas misérias. O Senhor tem condições de tomar as minhas misérias. Ela está atribuindo um fator divino a Jesus, um fator de grandeza na direção dele. Ela está reconhecendo ele como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ela está reconhecendo ele como algo divino, como Filho de Deus. E mesmo assim Jesus não para. Olha a história, Jesus não para, Jesus continua caminhando e os seus discípulos o interpelam e dizem: poxa, o senhor poderia parar para dar atenção, essa mulher já está perturbando, está falando demais ao nosso ouvido. E Jesus continua caminhando, e um dado momento eles tentam pará-la e ela não para, até que eles voltam de novo a Jesus. Jesus diz o seguinte para eles: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cães. Quando essa mulher ouve essa situação, ela fura fila, empurra um, empurra outro, e diz: olha, a cadela que ele está falando sou eu, o cão aqui sou eu, e o assunto me diz respeito e eu quero fazer parte dele, porque o assunto é sobre minha pessoa. Se joga aos pés de Jesus e o adora. Ela olha nos olhos dele e diz assim: realmente, como cão eu não tenho direito do pão, mas as migalhas, somente as migalhas que caírem da mesa já me satisfazem. Aqui eu aprendo, dentro desse contexto, que os filhos não querem comer os pães. Tem uma mesa farta na nossa direção, lotada, abarrotada de pães, churrasco, carne doce, pudim, Coca-Cola, só coisa boa. E nós preferimos ficar com fome. Preferimos a dor em vez de alegria, preferimos a fome em vez da satisfação.
Preferimos a sede em vez de sermos saciados. É complicado de entender essa postura. Essa mulher está dizendo, olha, eu só preciso comer os farelos. Aí Jesus deve ter pensado assim, pô, se os filhos não querem, não custa nada dar para eles. Irmãos, Efésios capítulo 1, verso 3, bendito seja Deus nosso Senhor e Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. E por que nós não usufruímos dessas 32 mil promessas? Por que nós não absolvemos da palavra de Deus na nossa direção? Por que não cremos? Por que não tomamos posse? É nossa por direito. Por mais simples que você deseje viver, eu nunca tive... Agora que eu comecei a ter algum tipo de ambição sadia, mas eu nunca fui um cara voltado para esse bem-estar pessoal. Eu sempre fui muito dado a pessoas, a coletividade, mas nunca gostei de sofrer também não, irmãos. Eu sempre gostei que as coisas dessem certo para minha vida, porque é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. O problema é que muitas vezes nós não aproveitamos a oportunidade. Essa mulher viu a oportunidade de mudar a história da vida dela e ela foi atrás. Essa mulher aqui, na cidade de Naim, ela furou a fila, entrou dentro da casa do fariseu, enfrentou os religiosos. E tem um troço que é difícil de entender, o tal do religioso, irmãos. É muita liturgia, é muita coisinha que te afasta de Deus e não te aproxima de Deus. Hoje esquecemos dos nossos semelhantes e vivemos a religiosidade do culto. Hoje nós esquecemos do perdido e trancamos a porta da igreja e nos neutralizamos dentro da pandemia. Hoje nós não nos tornamos a igreja do ID e colocamos a placa do Vinde e colocamos uma regra de seleção para entrar dentro da casa do Eterno. Hoje a igreja vive mais os seus interesses pessoais do que o interesse do reino de Deus. E cada igreja, na sua totalidade, é claro que estou falando a grosso modo, vive o interesse pessoal do seu reino próprio e não do reino de Deus. E querem ir morar no céu, queremos ir morar no céu. Por isso que está escrito que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Essa mulher aqui viu a oportunidade, avançou para dentro da casa do religioso, rompeu com todos os paradigmas, quebrou todos os tabus. Eu fico imaginando o tanto que ela não ouviu ali, daqueles caras que não está bem vestida, deve ser um vagabundo, deve ser isso, deve ser aquilo, acabou com o banquete, tornou imundo, meu Deus, e agora? Olha aí, nós não podemos socializar porque vivemos num país capitalista, nós não podemos isso, não podemos aquilo. As pessoas perderam o seu valor e o seu tino de valores. Essa mulher furou a situação aqui, rompeu com toda a situação porque ela tinha um interesse. Ela tinha um propósito. Ela estava na dependência, no desespero de encontrar solução para o seu problema. Ela anseiava pela restauração, pelo perdão dos pecados, pelo conserto da sua vida. E aqui acontece um fato extraordinário onde Jesus ensina sobre a universalidade do pecado. Onde Jesus mostra para o religioso, para o crente, para o pastor Simão. Para quem não sabe, fariseu, querido, ele tinha uma função na sinagoga. Ele pertencia a um conselho sinodal, um clério. Ele pertencia a uma convenção. Sério mesmo, irmãos. Ele estava debaixo de uma cobertura. Eram os caras da época, eram os pastorzão da época. E Jesus vai ensinar para esse religioso a universalidade do pecado. Quando essa mulher entra ali, você vai pegar Levítico, Deuteronômio, Êxodo, que declara que quando uma pessoa imunda chega no banquete, toca no banquete, tudo se torna imundo, então acaba com toda a situação. Ele percebendo a história, ele pensa, meu Deus, se esse cara realmente fosse profeta, ele saberia que essa mulher não presta e ela agora acabou, lascou com o nosso banquete, não podemos comer mais nada, porque ela tocou nele, tocou no banquete, já era. Não sabe ele que essa mulher é pecadora? Aí Jesus faz uma perguntinha para ele, Simão, pastor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem um credor, 2 devedores. Um deve 50, outro deve 500. Deildo Miguel. Saudade desse cara. Deildo aí para vir nos visitar. Um deve 500, outro deve 50. E então o religioso vira para Jesus e balança a cabeça com o entendimento do que Jesus está falando. E Jesus diz, muito bem,
esse credor resolve perdoar a dívida. Qual desses o amará mais? E o fariseu diz, é claro que é aquele que deve mais. Aí Jesus ensina para ele, ensina para mim, ensina para você, que ali naquele ambiente, todo mundo deve. Um deve 500 e outro deve 50. A máxima dessa história não é o perdão direcionado na singularidade para quem deve mais. A máxima dessa história é a compreensão de que todo mundo deve. Tanto o ímpio quanto o crente. Porque todos nós debaixo dos céus somos pecadores. E é isso que é difícil fazer entrar na cabeça de alguns religiosos. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não existe um homem justo sobre a face da terra que faça o bem e não peque. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é todos? É todos, irmãos. Romanos capítulo 5, verso 12. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado tornou-se comum a todos os homens, porque todos os homens pecaram. E por isso a morte se estabeleceu. A Bíblia vai deixar bem claro no Salmo 51, verso 5, que em pecado eu fui gerado, em pecado a minha mãe me concebeu, em pecado eu vim à existência. O bispo Tiago diz que se você guardar toda a lei, mas tropeçar em um único ponto ou vírgula, você é culpado, é réu de toda a lei. João, o apóstolo do amor, em uma das suas cartas, ele vai dizer, no verso 8 e no verso 10 do capítulo 1 da primeira carta, ele vai dizer que aquele que guarda a palavra e diz que não peca, é mentiroso. Aquele que diz que não peca não tem a verdade de Deus dentro dele. Porque todos pecaram, irmãos. Jesus está tentando nos ensinar aqui que todos nós erramos, que todos nós vacilamos, que todos nós pecamos. Ele deixa essa instrução a respeito da possibilidade do pecado tão enfática, que lá em Mateus, quando ele está no Getsemane, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: vigiai e orai para não cair em tentação. Ele está deixando a possibilidade da queda. Ele está pontuando essa possibilidade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no 1 Coríntios, estou tentando lembrar o texto aqui, 10, 13, ele vai dizer, você que está de pé, cuidado para que não caia. Em uma tradução, você que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. O entendimento pleno daqueles que servem ao Senhor de santidade não é a questão de neutralizar-se, a questão de monastérico, a questão de se separar, ir para um retiro, esse negócio todo, pelo amor de Deus, irmãos. Isso nunca foi, nem nunca vai ser santidade, isso é a ausência de Bíblia na sua vida. Porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 35, verso 8, que santidade é um caminho a ser percorrido, que santidade é um percurso, que santidade é uma trilha. 1 Coríntios 10, 12. O texto lá de aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Só que as pessoas hoje tentam se neutralizar indo em contradição com João 17, onde Jesus disse: Pai, eu não oro que os tire do mundo, mas que os livre do mundo. Ser santo, querido, é o óleo no meio da água. É você estar no meio, mas não fazer parte. É você estar dentro, mas não ter envolvimento. Isso é ser santo. É você percorrer o caminho e aplanar as veredas. É você trilhar o caminho da santidade. Isso é ser santo. Essa mulher aqui entendia a condição dela de pecadora. O que nos falta é o entendimento de que somos pecadores. E uma das condições da santidade é você entender que é pecador. Olha que coisa interessante que foge ao contexto do que a maioria ensina. As pessoas pensam que ser santo é você anular o entendimento que você peca e viver uma vida de fantasia de que você não peca. E a Bíblia ensina que ser santo é você ter o entendimento pleno de que você peca para vigiar nisso, para não cair na tentação. Vocês acreditam que tem pessoas que nem sabem o que é pecado? De vez em quando eu tenho que ouvir um crente ausente de instrução,
que diz assim, pecadinho, pecadão, tudo é pecado então. Vai ser ignorante assim lá no quinto dos infernos, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Pecados são diferentes, criatura. Cada pecado alcança um nível de consequência na sua vida. Roubar um banco e roubar uma agulha é a mesma coisa, só se for na sua cabeça. Tá pior do que a mula de Balaão. Só se for na sua cabeça, irmão. Roubei a agulha, passei, vi a agulha, deu aquela ênfase ali, peguei a agulha. É pecado? Sim. Vou roubar o banco. Planejei, arquitetei, armei, estruturei. Fiz tudo. Roubei o banco. É pecado? Iniquidade. Iniquidade. Olha a diferença aí. Pecado, iniquidade. O que pesa mais na sua consequência? É claro que é a iniquidade, porque o pecado é um acidente de percurso. A iniquidade é um planejamento, uma ação desenvolvida de um desejo pleno em executar o mal. Isso é iniquidade. E a transgressão? Outra coisa que é diferente, mas também é pecado. Bispo, tem 3 tipos de pecado. Claro que não, são mais de 6. Pecado contra Deus é uma coisa. Pecado contra bispo, que é o ser humano, outra coisa totalmente diferente, que chamamos de pecado vertical e pecado horizontal. São 2 distinções. Pecado civil, pecado moral, pecado religioso. Diferente um do outro. E o povo evangélico não sabe nem o que é diferenciar uma coisa da outra. Os níveis de consequências, as situações, o que vai acontecer dentro de cada uma dessas situações implica-se na prática, não no pecar por pensamento. Deixar de fazer... Ele está apontando para o relógio. Deixar de fazer o bem é pecado? A omissão? Sim. Se você sabe o que tem que fazer e não faz, você pecou. O desejo é pecado? Sim. Olha aí. Vocês estão conseguindo absorver? E o nosso povo não sabe ensinar nem a respeito de pecado, irmão. Sério, é complicado. Outro dia eu ouvi uma pregação do cara falando das 10 pragas, ele falava da praga do gato, da praga do cachorro. Outro dia eu fui ouvir uma outra pregação lá, o cara colocou Noé dentro... Não, Noé não, ele colocou Abraão dentro da arca de Noé. Irmãos, o troço está feio. O trem está esquisito. O desejo do meu coração, a fome da minha alma é aprender um pouco da palavra de Deus, é ter um pouquinho de entendimento da palavra de Deus. Porque com a ausência de conhecimento, nosso povo está sendo destruído. Oséias capítulo 4, verso 6. Isaías no capítulo 5, verso 13, diz que por falta de conhecimento, o nosso povo será levado cativo. Os seus nobres morrerão de fome e o seu povo secará de sede. A Bíblia diz que pela ausência de conhecimento nós nos tornaremos escravos e viveremos sem milagres. Daniel capítulo 11, verso 32. Irmãos, pelo amor de Deus, isso tem que nos incomodar, isso tem que nos constranger. Quando Jesus foi falar sobre esse assunto, lá em João capítulo 8, verso 32, ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E tem um monte de gente que levanta a Bíblia e diz assim, a verdade vai te libertar. Não é a verdade, é o conhecimento. Pelo amor de Deus, isso é semântica, é português. É o conhecimento da verdade. Conhecimento, primeiro verbo aí, conhecer, conhecimento da verdade. A Bíblia Sagrada não deixa de ser verdade aberta na sua casa, mas se você não abrir ela, se você não absorver ela, não vai haver efeito. A verdade vai te libertar. É o conhecimento, irmão. Conhecimento da verdade. O encontro com essa verdade. A absorção desta verdade. A vida dessa verdade. É o verbo encarnado manifesto em sua mente. Nessa cabeça dura sua. Entende? Sem isso, nós vamos continuar sendo escravos. Vamos continuar no sofrimento, continuar na angústia, com casamentos totalmente prejudicados, com vida financeira destruída, devendo, sofrendo emocionalmente, porque não sabemos ter domínio próprio, não sabemos controlar as nossas emoções, falando que cura de alma, aplicando técnicas platônicas, porque não behavioristas, e muitas vezes até freudianas. O povo de Deus se arrastando para dentro desses conceitos profanos e mundanos e infestando o altar desse troço. Sendo que a Bíblia nos traz soluções simples, práticas e verdadeiras.
É só você querer. Desperta o teu querer nesta manhã. Deseje. Busca aí o seu querer. A solução é muito simples. A solução está em Cristo Jesus. Ela já estava falando aqui. Eu vou parar aqui que já deu, né? Já deu, né? Tem 10 minutos que já deu. 10 minutos que já deu, né? Então tá bom. Então é só nós desejarmos, querido. Deus tem muitas promessas para a minha vida. Deus tem muitas promessas para a sua vida. E viver as promessas de Deus é a coisa mais maravilhosa, excelsa que pode acontecer em nós. Deus quer nos fazer prósperos nessa terra. Deus quer nos fazer homens e mulheres de sucesso. Deus quer restaurar as nossas vidas, curar as nossas feridas. Deus quer nos libertar das prisões. Deus não nos quer cativos dentro da igreja. Ele nos quer livres na presença dele. Entendeu? Igreja não salva ninguém, placa não salva ninguém, pastor não salva ninguém. O que salva as pessoas ainda é Jesus Cristo. E o conhecimento dessa verdade nos traz libertação. Um beijo no seu coração. Espero ter contribuído com o seu dia. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Se precisar de mim, estou à sua disposição. Eu sou o Bispo Marcos, pastoreio a Igreja Tabernáculo de Adoração. Você que tem meu número, se precisar de alguma coisa, pode ligar. Se não tem, entre em contato com a nossa secretária. Estou à disposição. Quero te convidar para os nossos cultos, quartas e domingo. E te dizer, 27, 28 e 29 de novembro, nós teremos o reencontro com Deus. Pensa no evento mais completo que eu já ministrei em toda a minha vida, nesses 24 anos de evangelho. Eu desconheço um evento tão pleno, tão completo como o reencontro. Lá no reencontro será tratado o seu caráter. Lá no reencontro você recebe 4 ministrações em níveis de cura. Cura da família, restauração da autoestima, cura através do perdão e segue relação. Lá no reencontro você recebe palavra de libertação, fazendo de você um grande guerreiro da luz. Lá no reencontro, você recebe uma palavra de avivamento, onde ministramos da parte do Espírito Santo a plenitude de Deus sobre a tua vida. Um beijo no seu coração, te espero no reencontro, vai ser sobrenatural. Glória a Deus, gente. Se deixar o homem fica aqui a manhã inteira falando com a gente. Quero agradecer aqui a presença aqui no nosso Café com Pão de muita gente que entrou aqui hoje. Ilma, que bom que você está aqui conosco. Elisângela, Paulo de São Roque, Jeane, Miltiane, Manassés lá de que saudade. Beijo. Shirliane Ramos, Laodiceia, Cristina Quadra, saudade, Cristina. Pastor Saulo, Miltiane, Pastora Tuane de Teixeira, vou passar aí pra te ver, hein, ó. Super beijo, Deus abençoe. Renata Nunes, a nossa prefeita. Adeildo Miguel, que bom que você passou por aqui. Jair Correia, eu te abençoo. Eurete, Cíntia, Warley, Angélica, Júlia e Arthur, a família abençoada, glória a Deus. Bom dia, um monte de gente aqui dando glória a Deus. Pastora Tuane, eu também te amo, eu ligo mesmo, pode ligar, glória a Deus, amém. Jair falando que é sobrenatural, glória a Deus, que bom que você está aqui conosco nas manhãs. Quero pedir perdão, nós ficamos alguns dias sem café com pão, estamos administrando isso aí, o tempo é um pouco corrido, mas sempre que dá a gente está aqui. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal no YouTube, Café com Pão, compartilhar por lá as palavras. Daqui a pouquinho essa palavra vai estar lá no YouTube. Compartilha por lá, quem sabe uma palavra que está lá vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Vamos orar? Nós não podemos encerrar esse momento sem oração. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos ao Senhor nesta manhã. Muito obrigada por esta palavra aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigada pela direção que o Senhor tem nos dado e nos ensinado, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor, aqueles que estão enfermos agora, que o Senhor cure, que traga restauração na sua saúde física, também esses que estão precisando de restauração na sua saúde espiritual, emocional, o Espírito Santo esteja trabalhando. Nós repreendemos o Covid-19 no nome de Jesus, sim, Senhor, e nós profetizamos a cura sobre o Brasil, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós profetizamos finanças estabilizadas na nação. No nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz, poder e provisão. E até amanhã no nosso Café com Pão, se o bom Deus permitir. Super beijo no seu coração.